Amados e amadas de Deus, hoje quero de maneira particular acolher os médicos que estão aí celebrando a ação de graças pelos 25 anos de sua formatura. Onde estão esses médicos? Levantem as mãos aí. Muito bem, muito bem. Acolho também as crianças. Onde estão as crianças que logo depois da missa vão ser batizadas? Cadê? Levantem as mãos aí, criancinhas. Vocês já conseguem. Olha que bonitinho, não é? Daqui a pouco a gente afoga vocês. Muito bem. Hoje, com o coração particularmente feliz, venho a essa paróquia onde por alguns anos trabalhei, não é? Para celebrar também os 15 anos da minha ordenação, que celebrei no último dia 25 de julho, não é? Então, são muitos motivos de alegria, além da presença de cada um que vem bendizer, louvar o nome do Senhor. A palavra de Deus hoje nos coloca diante de algo muito forte, não é? E para isso, eu gostaria de aproveitar a presença dos médicos, não é? Não sei se há outros médicos, né, dentistas aí, eventualmente, ou alguns que fizeram psicologia como eu, que também estudaram anatomia, né, geral e algumas específicas. Mas quem estudou anatomia em algum momento, ou quem se lembra bem lá dos estudos de ciências, quando pequenino, deve se lembrar que o corpo humano tem muitos membros, tem muitos órgãos, não é? E a palavra de Deus hoje nos coloca a refletir acerca do órgão mais delicado e sensível que há no corpo humano: o bolso. Porque é algo que a gente tem muita dificuldade de lidar, não é? É muito difícil para o ser humano lidar com essa coisa do ter, né? Do que eu tenho. A gente foi aprendendo ao longo da vida que a gente tem que ir tendo alguma coisa, tendo aí alguma reserva, tendo alguma retaguarda. A gente foi aprendendo isso e a gente foi incorporando isso de tal maneira que a gente, às vezes, passa do ponto. A segunda leitura nos coloca diante de uma expressão muito própria, dizendo: aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Aquilo que efetivamente leva ao céu e não aquilo que prende à terra. E aí, a segunda leitura faz algumas pontuações bastante específicas. Fazei morrer em vós o que pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Não mintais uns aos outros, mais uma encrenca, porque se existe uma realidade na psique humana, é de que o ser humano, lamentavelmente, todo mundo mente. Todo mundo conta uma mentirinha aqui, tem que omitir alguma coisinha ali. Infelizmente, isso é uma chaga na vida humana. E se a gente olha aquelas outras sugestões ali da segunda leitura, eu sempre que penso naquilo, eu, aliás, já disse isso algumas vezes ao longo desse fim de semana, porque a palavra de Deus desses últimos dias tem direcionado para isso, mas sempre eu penso nos pecados capitais, e dentre eles eu penso no pecado da gula. Mas o que tem comida a ver com isso? Comida, propriamente dito, nada. Só que o pecado capital da gula não trata propriamente da comida que a gente mastiga, também, mas não só disso. Porque aquele que come desenfreadamente, que come muito, vive uma forma de compulsão. E a imoralidade, os maus desejos, os maus pensamentos, a mentira, o que são, senão também uma forma de compulsão. Uma necessidade
compulsiva de insistir naqueles erros e manter assim comportamentos que possam preencher um vazio interior que não será preenchido por absolutamente nada disso. E aí a gente vai se perdendo da realidade, vai perdendo o rumo das coisas e vai perdendo até mesmo o sentido da vida. E a gente começa a entrar numa paranoia, e aí vem a primeira leitura da vaidade das vaidades, daquele camarada que vai ajuntando coisas na terra e fica preocupado para quem vai deixar aquilo. Como o Evangelho, que fala daquele homem que teve uma enorme colheita e então ele resolve destruir os galpões que tem, construir maiores para guardar tudo aquilo. Aqui, para mim, sempre vem uma imagem de desenho animado que não é do tempo de vocês, né, que vocês todos estão aí nos 15, 16 anos, mas tinha um desenho animado na minha época de um camarada chamado Tio Patinhas. E para mim a imagem que vem desse monte de celeiro grande que ele vai construindo ali na parábola do Evangelho é do tio Patinhas abrindo a tampa do cofre e mergulhando ali naquelas moedas, naquele monte de dinheiro e dizendo, jogando para cima, tudo meu, tudo meu, tudo meu. E quando saía dali, numa avareza profunda. Nada, não podia gastar nada, porque ele tinha que poder mergulhar em tudo aquilo, tudo meu, numa ganância compulsivamente desenfreada. E aqui a palavra de Deus hoje nos leva a refletir isso, porque a gente tem vivido um mundo, meus irmãos, e não é só no Brasil, mas a gente tem vivido um mundo em que a gente está praticamente vivendo o lado A contra o lado B. Não é o lado A e o lado B, é um contra o outro. O que conseguiu, seja pelas razões que forem, e na maioria das vezes pelos esforços da sua vida e do seu trabalho, conquistar alguma coisa, diz que aquele que não tem porque é preguiçoso, porque não quer, porque tem que ficar ali com um monte de penduricalho de governo e de não sei o quê. Em contrapartida, o que não tem, diz que não tem porque o outro lado tira tudo dele, ele não consegue ter nada e fica o lado A contra o lado B. Um lado profundamente ganancioso, querendo tudo para si, e outro lado profundamente amargurado, dizendo que não pode ter porque o outro tem no lugar dele. Quando na verdade está tudo errado. Porque não deveria ser um contra o outro, mas deveriam ser uns pelos outros. E é isso que o Senhor chama a atenção na palavra de Deus hoje, filhos. Da gente precisar dar passos de qualidade na vida, de saber que nada disso é essencial. Não adianta, porque eu nunca vi caixão com adendo para botar as coisas dentro. Os grandes faraós do Egito construíam aquelas pirâmides para ser enterrado com as suas joias, com as suas riquezas, para que eventualmente pudessem levar aquilo para uma outra vida. E o que acontecia com aquilo? Absolutamente nada. Todo mundo entrava, roubava o que eles tinham e para eles não servia de mais nada, porque caixão não tem gaveta. E a gente passa a vida, gasta a vida, na qual a gente veio pela descendente e vai embora mais ou menos do mesmo jeito. E a gente gasta a vida querendo acumular um monte de coisa que a gente não trouxe e nem vai levar. E às vezes deixa de viver o essencial da vida, exatamente porque a gente ficou preocupado com aquilo que não trouxe e nem vai poder levar. É claro que aquilo que cada um conquista com o esforço e suor do seu trabalho é digno. O trabalhador é digno do seu salário. Não é isso, não é esse o problema. O problema
é o mau uso e a dependência que se faz disso. Como diz a palavra, a ganância que é idolatria. E aí a gente entra numa roda viva de começar a fazer coisas para acumular mais. Sonega aqui, mente ali, é com nota, é sem nota, é assim, é assado, faz de um jeito, faz de outro, bota lá a TV pirateada. Entendem? Aí a gente entra num processo exatamente de enganação para fazer uma acumulação e vai se colocando cada vez mais longe da essência. Qual é a essência do nosso existir? O final do texto da primeira leitura fala da vaidade justamente daquele que não tem, que passa a vida inteira, o dia inteiro, pensando nisso, para chegar à noite e não conseguir dormir, porque fica pensando que não tem, porque o outro tem demais e ele não tem nada. Também isso é vaidade, porque não consegue viver a realidade. E aí a gente entra num processo de perda de sentido, exatamente porque não consegue se dar conta do básico, daquilo que o ateíssimo Jean-Paul Sartre, por exemplo, aí no final da Idade Média, já quase no tempo da modernidade, exclamava: não importa o que falam ou fazem com você ou de você, importa o que você é capaz de fazer com isso. E aí agora, na nossa contemporaneidade, vem um extraordinário camarada chamado Viktor Frankl e diz: o sentido da vida está na capacidade de compreender que todo ser humano tem dentro de si uma dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual vai além do seu frágil existir humano, porque essa dimensão espiritual não adoece, ainda que o corpo adoeça, porque essa dimensão espiritual é dada por algo ou por alguém absolutamente além, transcendente da nossa humanidade. E nós devemos sempre buscar aquilo que há de nos sustentar e ser o sentido da nossa vida. E o sentido da vida está em Deus. Quando a gente percebe isso, filhos, a gente percebe com clareza que nada do que a gente faça terá sucesso se não for compreendido da dimensão de que eu só sou alguém porque Deus me permitiu ser alguém. Até o sofrimento mais absoluto, até a doença mais absoluta, só tem quem está vivo. Então, até na mais absoluta doença, aprender a ver o sentido da vida, porque só posso estar doente, só posso estar sofrendo, só posso estar vivendo isso ou aquilo porque estou vivo. E a vida é uma dádiva dada pelo Senhor. Dar esse passo de qualidade e perceber que não, meus irmãos, nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui a passeio na vida. Não, filhos. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu, nos chamou, desde lá a fecundação daquele óvulo com aquele espermatozoide. Nos chamou a viver uma vida para nos conceder uma eternidade feliz na presença do Senhor no céu. Por isso, aspirar às coisas celestes, às coisas do alto, nunca as coisas que nos levam para baixo, para o subsolo. Não. Nós não fomos feitos para o inferno. Nós não fomos criados para o inferno. Nós não fomos criados para viver longe de Deus. Nós fomos criados para o céu. Nós fomos chamados à vida para alcançar
o céu. E o caminho para alcançar o céu é aprender a desprezar aquilo que não nos leva para o céu. Isso, filhos, a gente compreende. Aqui não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, porque Cristo é tudo em todos. Por isso, não há absolutamente ninguém que, se arrependido quiser voltar para o Senhor, não há de ser acolhido pela misericórdia de Deus. Basta o passo, o desejo, o arrependimento sincero para desejar uma mudança real de vida. E Cristo, que é tudo em todos, na sua infinita misericórdia, perdoa, acolhe e deseja profundamente que sejamos capazes de alcançar o céu. Porque de nada adianta ajuntar tantas e tantas coisas aqui, mas ser paupérrimo diante de Deus. Alcançar, portanto, filhos, a riqueza que vem do alto, a riqueza que conduz ao alto, a riqueza que ilumina a nossa vida, os nossos corações e a nossa fé pela graça e pela misericórdia de Deus.